A única coisa que nós podemos ter com relação a bundões é a esperança de que um dia acordem. Alguns estão namorando, sabe como que é, né? Fazem namoro. Faz namoro, tem que se dedicar totalmente àqueles pensamentos originais que ninguém tem. Uma hora é se autodestruindo. Porque eu sou um merda, será que eu não vou perder o ser amado para aquela outra pessoa que surgiu, que é muito melhor do que eu? Será que eu devo casar? Será que eu não devo? Será que eu vou bem no emprego? Será que meu chefe não ficou bravo comigo? São pensamentos assim extremamente originais e perdem a oportunidade, esses bundões, de estarem com pensamentos de pessoas raras, pouquíssimas pessoas que nós temos nesse Brasil e nesse mundo, capazes de lutar pela melhoria da sociedade em que vive. Que se nós entendermos bem como que é o conhecimento senso comum e vulgar, nós vamos poder entender o que é o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. No processo da evolução biológica, você tem, por exemplo, um papagaio e um cachorro. E você muitas vezes não sabe qual dos dois é mais inteligente. Ora, não se pode dizer que entre o papagaio e o cachorro, só porque o cachorro tem forma de cachorro, que ele seja mais inteligente que o papagaio. Ou entre a inteligência das pessoas pela sua forma física, que pode ser que no processo da evolução biológica nós tenhamos mudado só a aparência, a forma biológica. Isto é comentado no livro do Freud, onde nós colocamos que dizem que o homem é um animal racional só porque ele tem uma forma diferente dos outros. Mas a barata também tem uma forma diferente do porco, não tem? E por generalização, porque tem uma forma diferente e é racional? Não! A ideia de que a pessoa tenha um determinado processo racional vai depender de verificar qual o tipo de processo psíquico que realmente existe na cabeça daquele indivíduo. Pois bem, o que revela qual o tipo de conhecimento que o indivíduo tem é a sua ação. O macaco, dentro do seu ambiente, uma hora está correndo atrás de um vermezinho, outra hora está querendo pegar uma borboleta, outra hora está brigando com outro macaco, outra hora ele está querendo conquistar uma fêmea. Então, são atividades diferenciadas umas das outras com relação ao modo, ao meio de alcançar um objetivo e com relação ao objetivo. Objetivo alimentar, objetivo sexual, objetivo de lazer, de brincadeira, objetivo de competição. Enfim, os mais diversos que podem ter a vida do indivíduo. Nós podemos até dizer, pelas ações do homem, pelos atos do homem, que o homem é mais inteligente que o macaco, não podemos? Que homem? Isso, nós não podemos generalizar não, porque como nós não observamos todos os macacos e todos os homens, nós não podemos cair numa rotina de generalização de dizer que o homem é mais inteligente que o macaco. Nós podemos cair do cavalo. Existem pessoas com problemas mentais, com problemas neurológicos, com problemas de diversas índoles. O que nós podemos dizer é que, com muito cuidado, há uma tendência do homem ser mais inteligente que o macaco. Essa tendência nem sempre se concretiza. E tanto o macaco quanto o indivíduo de senso comum são muito ativos, têm atividades muito diferenciadas. Entretanto, nós precisamos verificar a que objetivos se destinam essas ações para saber se são variadas mesmo. Por exemplo, você vai ver o homem jogando futebol, você vê um outro jogando basquete, você vê um outro jogando ping-pong, você vê o outro jogando baralho, você vê o outro jogando truco. São atividades com o mesmo objetivo, o mesmo alvo, que se atinge por diferentes caminhos. Na verdade, são atividades diferenciadas de competição, não são? Então nós temos que ser inteligentes o suficiente para não nos deixar levar pelas aparências.
quando nós colocamos que muitas vezes a atividade do homem é a mesma do animal. E a pessoa que vem aqui no NUPEP acha que nós somos preconceituosos, porque nós dizemos, olha, como que o indivíduo age de maneira irracional? Ele busca os mesmos objetivos, logo eles têm o mesmo tipo de ação. O que há é uma maior diferenciação. Entretanto, essa diferenciação ela só se encontra nas formas. O indivíduo caçando pode ser um porco, não pode? O porco não caça? De que maneira ele caça? Interessa. Assim como o indivíduo joga ping-pong e está competindo para ser melhor do que o outro no ping-pong, um porco caça pelas mesmas razões que o homem caça. Só que um vai lá no campolim e o outro se vira no chiqueiro dele. Não precisa sair de lá, não precisa do chiqueiro do campolim. Mas entendam, por favor, que nós estamos verificando o objetivo comum para atividades diversas, para que a gente não se perca com as aparências. Ih, trocou brinquinho, então, criador, criativo, racional, inteligente, esperto, formidável, não, gente. Aí quando a pessoa se sente criativa porque ela se veste, então o camarada andando lá, você vê o camarada na cidade, com tatuagem até dentro do branco do olho faz desenho. Brinco na orelha esquerda, um turbante na cabeça. Criativo, nada, tudo que ele está fazendo já vem sendo feito desde o começo do mundo. Está fazendo nada, é apenas uma atividade diferenciada para parecer mais do que o outro. Então, o chimpanzé está com fome e vai imperializar algumas atividades. Vai pegar folhas, qualquer folha. Não, é evidente que ele vai procurar escolher as folhas mais saborosas. Nós temos, genericamente, folhas. Um animal com fome vê umas folhas verdinhas, vê um estímulo. Entretanto, ele vai usar um processo de análise para verificar qual é a folha que interessa para ele. Não é qualquer folha. Uma folha meio amarelada, meio seca, talvez não interesse. Talvez ele busque uma folha mais tenra, mais jovem. Porque interessa para ele, ele elimina a folha meio amarelada e escolhe a folha tenra. O que nós estamos fazendo? Nós estamos falando de estímulos e colocando em ação alguns processos mentais do macaco. No simples ato de buscar o alimento, você verifica que ele é capaz de generalizar. Quando ele reconhece folhas, ele generaliza. Ah, mas ele não sabe disso, isso não importa. Tem uma porção de gente que está generalizando sem saber. Camarada bronco, burro, estúpido, é que todo mundo é viado. O que ele está fazendo? Generalizando uma qualidade. Então, generaliza uma qualidade para todos os indivíduos. Quando alguém diz, quantos e quantos não estão dizendo que o homem é um ser racional, sem saber que está generalizando a qualidade de um ou outro. Pode ser que tenha alguns que raciocinem, pode ser que sejam todos. Entretanto, é uma generalização. O macaco discrimina porque entre as folhas, ele discrimina aquelas que ele evita e aquela da qual ele se atrai. A ação dele revela o processo mental. Pode ser que não use como nós usamos, mas isso não importa. Na verdade, ele generaliza o alimento, a folha são alimentos, e passa a discriminar as folhas amareladas, as quais ele rejeita, e as folhas tenras, das quais ele se atrai. Para poder discriminar qual a operação que ele precisa realizar. Ele precisa comparar. E depois de comparar, ele escolhe o melhor, aquilo que é bom. O que é bom para ele? É bom aquilo que atende prazer dele. Folhinha tenra. Então, primeiro ele compara, consegue estabelecer as diferenças, né?
as diferenças. Diferença é uma operação de qual que é a mais gostosa, a tenra ou a amarelada? Qual que é a menos gostosa? Ele diminui. Ele opera com os sentimentos. Logo, o melhor para ele, o bom para ele, é tirado do seu sentimento. É bom aquilo que atende prazer dele. Isso é fundamental. Se você não entender isso, você não vai entender nunca o que é o conhecimento de senso comum e vulgar. Que tipo de mundo vocês acham que interessa para o macaco? Um mundo cheio de folhas ou sem folhas? Cheio de folhas. Que tipo de folhas você acha que devia ter? Pena. Isso. Então, o mundo de um chimpanzé, de um macaco, seria um mundo cheio de folhas tenras. Daí porque muitos indivíduos, ó, melhor do que mulher, só um caminhão de mulher. Porque aquilo que é bom é visto de acordo com a sua sensação, com o seu sentimento. Daí porque nós vamos verificar que para um indivíduo de senso comum, o que é verdade? É ele ser inteligente ou ser burro? Então, o que interessa para ele sentimentalmente? Assim como o macaco gosta de folha tenra, para ele interessa a ideia de que ele é inteligente, de que ele é capaz, que ele é formidável. O que interessa para ele pensar? Que ele é bom amigo ou que ele é um papacaco calhorda? Bom amigo. O macaco está querendo conquistar uma fêmea, brigando com outro macaco, que o outro está bravo, vai querer pegar, dar uma surra nele. Nós sabemos que entre macaco é muito fácil. Para poder apaziguar o outro, é virar o traseiro para o outro. E ele então oferece o traseiro e o outro se distrai. Fala, um traseiro, meu? O outro ofereceu, ele aproveita aí. Nesse momento, então, o que nós temos é uma ação que demonstra que ele está fazendo média com o outro, para não apanhar. Certo ou não? É a mesma coisa, gente. Lembra qual é o objetivo? Camarada que quando aparece andando atrás do político e um outro atrás dele, né? E nas fotos, né? O camarada vai tirar foto e ele está assim. Podem ver que tem um monte. Qual o objetivo? Não é o mesmo? É o objetivo de servilismo. É o mesmo objetivo. Ele está oferecendo o traseiro dele para o dominante. Se o dominante não quer, problema do dominante. Mas se ele oferece, ele oferece. Tem nem o que oferece a esposa. Oferece filha, não tem? Claro que tem. Vocês sabem que tem. Já que não quer o meu traseiro, quem sabe o do traseiro. Aí resolveu o problema lá, né? E passa um amiguinho dele. Que normalmente eles brincam, eles correm, um corre atrás do outro. Ah, vai te pegar, o outro não me pega. Brincadeira. Saem correndo um atrás do outro, brincando. Tá, eu vou parar por aqui de falar das ações do macaco que mostram o seguinte. Durante o dia, ele tem muitas atividades. Vocês vão verificar que todas as atividades variadas que ele tem são atividades destinadas a manter, preservar uma certa estrutura fisiológica. Logo, nós vamos dizer que o conhecimento de senso comum e vulgar, ele é de manutenção, é um conhecimento fisiológico. Ele não admite mudanças, ele é fisiológico, porque ele é destinado a manter a fisiologia do indivíduo. Ele encontra com um tigre, ele enfrenta? Não, ele vai fugir do tigre, porque ele não é tonto. Do ponto de vista instintivo, vocês sabem que macaco tem muito medo de cobra, de serpente, isso é um fato observado cientificamente. Eles têm pavor, até macaquinho novo que nunca viu, tem pavor. Por quê? Porque árvore é muito povoada de cobra, de serpente. E supõe-se que geneticamente esse medo tenha sido herdado. E que nós também temos muito medo de cobra, de serpentes. Que alguém pode dizer, eu não tenho, né? Estamos falando de serpentes. Porque nós somos descendentes de macacos, né? Então nós teríamos também esse medo de serpentes
Tanto que o homem mata qualquer tipo de cobra que acha, né? Ele mata tudo, ele não quer saber se trata-se de um bicho venenoso. Primeiro ele mata, depois ele vai perguntar para alguém, é venenoso ou não? Nem pergunta. Isso é generalização, não é? Então, trata-se de um conhecimento fisiológico que visa a manutenção do indivíduo, daquela estrutura. Não admite mudanças. Mas o essencial é que se nós passarmos o dia num conhecimento científico, observando um macaco, o que é que nós vemos? Nós vemos o comportamento dele. Ele muda. Uma hora é uma borboleta que ele tenta pegar, daqui a pouco é uma folhinha tenra que ele come, daqui a pouco é uma macaca que ele come. Ou seja, são ações que mudam de acordo com os estímulos. É um conhecimento fisiológico. Ele não admite mudanças com aquilo que atende o prazer dele. Agora vocês vão entender o que é ir na feira. Eu acho que vão. Você está falando que, se estiver observando, ele estará variando entre esses filhos. Só que, não sei se foi isso que você quis dizer. Na verdade, existe um conjunto de filhos, mas que ele está preso a esses filhos. Não usaria essa expressão estar preso, porque se você colocar novos estímulos dentro do ambiente dele, ele vai se deixar atrair por esses novos estímulos. Ele vai apresentar aquele comportamento que é chamado de curiosidade. Só que o comportamento de curiosidade do macaco é muito semelhante àquele nosso. Será que nós somos espíritos? Ah, é meu noivo lá. É muito semelhança a esse. É um comportamento de curiosidade na qual o bichinho vai lá, vai ver se mexe, se é para comer, se não é para comer. É uma curiosidade limitada, não é uma curiosidade no sentido de querer investigar para saber se é realmente. Será que Deus existe? Será que realmente nós somos como o Jorge fala? Porque do jeito que o Jorge fala, ele acaba com a gente. Quer dizer que nós somos uns merdas, então? Vocês acham que a gente é assim? Claro que não. Mas vai investigar? Tem curiosidade para investigar? Não tem. Vai que descubra que é, né? Mas aí é obrigado a mudar, não é? Porque só há mudança quando a gente verifica exatamente qual é o comportamento da gente e o que é que o nosso comportamento constrói. Normalmente, o nosso comportamento constrói prejuízos imensos para outras pessoas que a gente não vê. Por quê? Eu não tenho problema. Quem tem problema não é o outro que se vira, é o problema dele. Tá certo? Agora, quando eu estou me ralando, se eu for inteligente de perceber a minha ralação, de onde que ela vem, talvez eu descubra que são consequências dos meus próprios atos. Mas para isso eu vou ter que ter essa inteligência, esse bom senso de analisar e de verificar se eu não fui responsável por aquilo que eu criei. Mas como eu tenho um mecanismo defensivo rápido, eu já arrumo um culpado, que é para não observar, que é para não ter decepções. Vocês acham que eu prefiro folha amarelada ou folha tenra? Sempre tenra. Amarelada sempre será rejeitada. A ideia de que eu posso ser uma besta ou ser uma anta, está agindo como uma anta, é folha amarelada. Está descartada, está fora. Não me interessa. Então, se nós observarmos durante um dia o macaco, nós vamos verificar que ele tem atividades diversas, variadas, que, entretanto, são atividades mantenedoras dessa fisiologia. O comportamento diferenciado poderá entrar numa população de macacos de uma maneira muito surpreendente, que representa um avanço na história daqueles bichinhos. Então, observou-se numa ilha japonesa, os macacos aprenderam a molhar as batatas que os homens atiravam para eles na água do mar para comer. Puxa, gente, que coisa extraordinária aconteceu naquele momento. Houve uma modificação, houve um avanço no conhecimento dos macacos. É verdade que essa atividade ainda atende ao mesmo objetivo, mas representa um avanço, um comportamento
diferente da maioria dos macacos que comem a batata crua, que representa um nível superior de inteligência, dá para entender? Diferente daquela cambada de macaco, tudo fazendo a mesma coisa, guinchando e pulando de árvore em árvore, sexo e mais dormir e mais comer folha, terra, guardar banana, né? É uma atividade diferenciada, que representa um avanço para o macaco. Vai achar que porque você agora come batata temperada, que você fez um grande avanço. É pro chimpanzé lá do Japão ainda. Vai começar a se achar o bom, né? Como se precisasse da história do macaco para isso. Então agora vamos observar o homem para verificar qual é o tipo de ação. É o que nós temos feito aqui no Nupé. Nós verificamos que o papacá é muito ocupado, muito ativo. Ele corre atrás do pão de cada dia. Ele vai na faculdade para poder ganhar um pão um pouquinho mais quente. Ele namora. Ele vive atrás de fêmea ou de macho no cio, de uma saladinha de folhinhas tenras, bem temperada, de churrasquinho, de uma caminha para ele repousar, seja na frente da televisão, seja na praia. E o que faz ele então durante o dia? A atitude dele é muito diversificada. Uma hora é mulher, se é homem, ele fala de mulher. Quando ele não fala de uma mulher, ele fala de um caminhão de mulher. Outra hora ele fala de futebol. Outra hora ele fala, todos são S e S é alguma coisa. Estímulo política. Estímulo futebol. Estímulo trabalho. Tudo seguindo o mesmo procedimento. Trabalho, qual é o meu trabalho? Eu trabalho com abrasivos, por exemplo, que é o caso do Vitor. Assim como o macaco discrimina as folhas, ele também discrimina os pequenos detalhes existentes no trabalho dele. Vamos falar da minha casa, S casa. Vamos falar S filhos? S filhos. Vamos. Vamos falar S noivo? S noivo. Vamos falar S namorado? S namorado, SN. Vamos falar S sexo? Vamos, S sexo. Se você for verificar, todos os macacos de uma dada região, durante o dia todo, têm as suas ações dirigidas por esses diferentes estímulos. Todos eles visando a mesma situação fisiológica. Bom, vocês acham que o pensamento dessas pessoas é diferente daqueles que os atos indicam? Se vocês acham, é um problema de vocês. Cientificamente você vai entender que não pode ser diferente. Os conhecimentos são fundamentais para dirigirem a nossa existência. O conhecimento de um macaco só pode dirigir o macaco a ser como um macaco, está correto? Ou como pato, como porco? Claro que não, o conhecimento de macaco só pode originar ações macacoides. Os nossos conhecimentos nos dirigem. Se eu não tivesse conhecimentos, os que tenho, eu não estaria aqui falando com vocês sobre esses conhecimentos. O que determina eu estar aqui e não lá no Campolim são várias condições. Eu poderia estar jogando baralho na pracinha? Não poderia? Então, mas só que existem diferenças de conhecimentos. Aqueles conhecimentos que o indivíduo desenvolve na pracinha jogando baralho e os conhecimentos que eu desenvolvo aqui. Os conhecimentos são determinantes dos meus atos, assim como os conhecimentos de vocês são determinantes dos atos que têm. Todos os atos são de acordo com aquilo que a pessoa tem na cabeça. Se a pessoa não está no Campolim, em que ela está pensando? Se ela não for um comerciante, né? Se ela está trabalhando, ela está pensando em quê? Ganhar dinheiro ali, para poder ter as mesmas coisas que pouca gente quer ter. Ou seja, grana, casa boa, carrão. Você conhece alguém que queira ter isso aí? Quem não queira? Vocês já encontraram alguém que não queira dinheiro, casa grande, com piscina? Assim como vocês não vão achar macaco que não goste daquele tipo de folha tenra. Mas se ele está no Campolim e você percebe que está lá no carro, sentado ali na frente, você sabe que ele está pensando. Porque ele está pensando exatamente a respeito das coisas que ele está fazendo e falando. Então, uma hora é o estímulo, SP, daqui a pouco é SF, daqui a pouco é ST,
daqui a pouco é SC, daqui a pouco é SF. E a gente diz que existe um procedimento, um processo mental chamado associação. O macaco, quando olha para um arbusto de folhas, a que está associado folhas? A alimento. Se ele sente fome, supondo que ele lembre e veja uma imagem, do que vocês acham que ele vê a imagem? Do alimento. Isso é um processo associativo. O processo associativo determina o conhecimento que é condicionado. Não é, James? O James fala em alemão com o cavalo. O cavalo dele é mais inteligente que eu, poliglota. E ele dá ordens em alemão. E o cavalo obedece. Porque o conhecimento foi condicionado nele. Assim como o macaco pode aprender a comer batata por um processo de condicionamento. Ou seja, ele experimenta, é recompensado, aí ninguém mais tira a mania de comer batata. Fica viciado em comer batata. O cavalo do James fica viciado em ouvir em alemão. Se você falar em português, você ele dá risada. Aí conversa de pobre, de subdesenvolvido, linguagem de terceiro mundo, não dá mínima. O condicionamento é um elemento fundamental de aprendizagem do conhecimento de senso comum e vulgar. Ele é um conhecimento associativo. A moça está ansiosa em casa, está se sentindo só. Aliás, o namorado acabou de corneá-la, o namorado arrumou uma outra, que por sinal olhou para a outra, ficou desesperada, porque a outra parece lindíssima. Está se sentindo por baixo, arrasada. O que ela vai fazer? Ficar em casa chorando? Não vai, ela vai pensar numa reação. Ela está se sentindo só. Em que ela lembra? Campolim, lugar de caçada. Vem por associação, porque o dono condicionou-a de que o lugar de caçar é no Campolim. Não fica esperando da sábado para a noite ir lá no inferninho para poder caçar. Bicho condicionado. O que ele pode fazer? É isso que chama-se condicionamento. Então, processo associativo. Estou me sentindo solitário. Sábado e domingo é dia de sair, não é? Acho que tem que se divertir em sábado e domingo. Tem que ser tudo com data certa. Então, por isso, data de aniversário, data de casamento, aniversário, casamento, data de Natal. Vou lembrar de Jesus. Jesus doce, Jesus meigo. Natal, porque tem data. Tem que ter data para tudo. Tudo condicionamento. Data de carnaval. Data para cultuar os mortos. Data para ir na igreja, para bater no Judas. Tudo associado e tudo condicionado. Mas é importante que nós tenhamos claro, nesta aula, o pensamento que pula de uma coisa para outra do ponto de vista associativo.